Outra coisa que a gente vai falar antes de pular para o Corinthians é sobre isso daqui, ó. Foi o post do Virada hoje. O maior clube brasileiro da história da Libertadores. Primeiro em títulos, é tricampeão, empatado com São Paulo, Grêmio e Santos. Chegou primeiro em finais disputadas, né? Chegou em 6 decisões. Primeiro em mais participações consecutivas, são 9 participações desde 2016. Primeiro em semifinais disputadas, são 11 no total. Primeiro em vitórias na competição e primeiro em gols marcados na competição. É o maior brasileiro da história da Libertadores, ô Thiago? Mano, é o que, quando a gente tava discutindo esse post, eu até falei lá no grupo e vou repetir o que eu disse aqui, disse lá também, vou repetir aqui. Eu acho que, se o Palmeiras é o primeiro em todas essas estatísticas, não tem como falar que não é o maior, né, da competição. E o Palmeiras tá lá todo ano, tá brigando todo ano, diferente de muitos outros times que oscilam, ficam um tempo sem ir e tal. Eu acho que o Palmeiras hoje ele conseguiu conquistar essa posição, que óbvio pode não durar para sempre, mas nesse momento eu acredito que sim, o Palmeiras é o maior clube da história da Libertadores e sem dúvidas é o que mais leva medo aos adversários quando vão enfrentar ele. Antes do Marcão falar, né? Vou botar aqui um comentário na tela de um integrante aqui, ó. Que ele ficou um pouco revoltado com esse post aqui, mas fazer o quê, né? Se rebelou, né? Se rebelou no grupo, né? E diferente de outros clubes aí, né, do futebol brasileiro, infelizmente, né, quando chega lá na catraca da Conmebol e pá, põe o dedo, não dá acesso negado, né? Esse vídeo, ele é histórico. Um dos melhores, participações do Sormani no episódio. É verdade, gente. Infelizmente. O Corinthians, ele fica um pouco atrás dos outros rivais no quesito Libertadores. Infelizmente, me dói dizer muito isso, para trás, muito para trás. Triste. É o time que, chegou uma vez, né? Os maldosos vão comparar o Corinthians a Once Caldas, né? Mas não sou eu que tô falando isso, né? O pessoal aí que fala nas ruas de São Paulo. Marcão, é o maior brasileiro da história da Libertadores? Eu destilei minha opinião lá no grupo, lá a gente tava conversando isso aí certinho. E eu acredito que porque o Palmeiras tá fazendo um trabalho a longo prazo, né? E não é o Palmeiras não é tradicional de Libertadores agora, né? Era Abel não, tá? O Palmeiras teve disputas de finais de Libertadores antes do Abel aí. Inclusive o Palmeiras foi assaltado 2 vezes pelo Boca Juniors, né? A gente fala que o Corinthians foi assaltado, o Palmeiras experimentou isso antes, né? Quem diria, né? Quem diria? Boca Juniors ia assaltar alguém, velho. É verdade, o Boca Juniors ele tem um histórico muito complicado com o time brasileiro, né? Sempre beneficiado pela nossa amiga Conmebol aí. E se fosse pela justiça, pelo futebol jogado, o Palmeiras talvez poderia ter mais 2 títulos aí, além desses 3, né? Então, dentro do que jogou, esse time do Palmeiras da Abel Ferreira foi merecido ganhar os títulos aí. Aquele jogo emblemático em Montevidéu contra o Flamengo lá, que foi brincadeira, também teve jogo contra o Santos, e é sempre no final do jogo, né? O Palmeiras, ele não sei se os outros times perdem a concentração, se algum jogador tem algum trato com o Palmeiras, que é sempre alguém que entrega o ouro no final, né? Porque o Palmeiras parece manter a concentração, o Abel sempre fala isso, né? Cabeça fria, coração quente, e cada vez mais o Palmeiras vai se distanciando dos outros, porque a gente tinha a época do Grêmio do Renato, né? Que era o time que tinha mais participações na Libertadores lá, tava uma boa sequência de jogos do Grêmio dentro da competição, mas aí o Grêmio acabou caindo, teve um tempo fora aqui, e o Palmeiras tá sobrando agora, não tem nenhum time que tá conseguindo rivalizar com o Palmeiras, nem o Flamengo, nem ninguém, talvez o outro time que seja o grande ponto dessa discussão seja o São Paulo, porque o São Paulo tá um tempo fora, mas o São Paulo sempre foi muito tradicional em Libertadores, só que a gente tem que ver, né, o São Paulo parou de participar assiduamente nas competições sul-americanas em 2010, São Paulo ganha a Copa em 2012, ela é sul-americana, e tem ainda um time bom em 2016, né, que é o time que é assaltado pelo Atlético Nacional também lá. Mas o Palmeiras ele é muito recorrente em finais, né? O Palmeiras ele tem 6 finais, tem 50% dos títulos aí, e quando vocês falaram que o Corinthians ele ficava um pouco para trás, o Corinthians fica muito para trás, porque inclusive o Palmeiras ganhou de 2 vezes do Corinthians, né? Ganhou uma quarta de final e uma semifinal nos anos 90, que talvez sejam os 2 melhores times da história do Corinthians, que seria talvez o Corinthians bicampeão da Libertadores 98, 99 e 2000, né? E aí o Palmeiras acaba ganhando um título, e em 2000 ele é assaltado pelo Boca Juniors, né? Então a gente tem isso aí, e desde o Santos também, né? A gente tem que lembrar disso, infelizmente.
todo mundo tem um probleminha, né? Todo mundo tem uma dorzinha no coração quando o assunto é Libertadores, que a Conmebol ela gosta de prejudicar os times brasileiros, e agora não tem como prejudicar, porque a gente tá dominando a competição aí, e infelizmente o time... vai continuar, infelizmente o time que tá aí em evidência é o Palmeiras, tem, como a gente sempre fala, né, um trabalho excelente, e é o time, na minha opinião, é o maior clube brasileiro da história da Libertadores.